Joel capítulo 2. Versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Versículo 2. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Versículo 3. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, ou sim, nada lhe escapará. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Versículo 5. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Versículo 6. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Versículo 7. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Versículo 8. Ninguém apertará a seu irmão, ou marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Versículo 9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. Versículo 19. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Versículo 20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, ou fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia. Versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo 26. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 28. E há de ser que,
depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar.